No episódio anterior do livro de Enoque, exploramos a ideia de que algo muito estranho aconteceu antes do grande dilúvio. Uma pergunta ficou no ar: quem eram aqueles seres misteriosos e por que eles decidiram vir para a Terra? Hoje, no segundo episódio, vamos descobrir a identidade desses seres conhecidos como vigilantes. Eles não eram humanos e também não eram descritos como anjos comuns. Tinham uma missão muito específica: observar a humanidade, cuidar da ordem e, principalmente, nunca interferir diretamente. Mas, como sabemos, algo deu muito errado. O livro de Enoque conta que do alto, esses vigilantes observavam a vida na Terra. Viam os humanos construindo, plantando, formando famílias. Com o passar do tempo, uma vontade proibida começou a surgir dentro deles. Eles passaram a desejar o que viam. Não deveriam sentir isso, mas sentiram. E em vez de ignorar esse desejo, decidiram agir. O texto afirma que 200 vigilantes fizeram um acordo, um juramento entre si. Eles desceriam juntos, pois sabiam que estavam prestes a quebrar uma regra sagrada. Esse detalhe é fundamental, pois mostra que eles tinham plena consciência das consequências de seus atos. Mesmo assim, a escolha foi feita. Eles continuaram. Então, esses vigilantes desceram à Terra, não como deuses para serem adorados, mas como seres que passaram a conviver diretamente com os humanos. Eles tomaram mulheres humanas para si, tiveram filhos e com isso começaram a mudar drasticamente o mundo ao seu redor. Seus filhos mais tarde seriam conhecidos como os gigantes, mas antes mesmo disso, algo ainda mais grave aconteceu. O livro de Enoque diz que os vigilantes ensinaram aos humanos coisas que eles nunca deveriam ter aprendido naquele momento. Conhecimentos proibidos foram revelados. Eles ensinaram a humanidade a trabalhar com metais, a criar armas, a usar conhecimentos do céu para observar as estrelas e a dominar as forças da natureza. Foi um conhecimento avançado demais, entregue rápido demais. O equilíbrio do mundo foi quebrado. Segundo o texto, a humanidade simplesmente não estava preparada para aquele tipo de poder. O que deveria ser progresso se transformou em destruição. O que deveria ser aprendizado virou violência. Guerras começaram, conflitos se espalharam por todos os cantos e o mundo mergulhou no caos. E o livro deixa bem claro: a culpa não era apenas dos humanos. A interferência direta dos vigilantes foi a causa principal desse desastre. Nesse ponto da história, o livro de Enoque descreve que outros seres celestiais, lá de cima, perceberam o que estava acontecendo. Eles viram a Terra sendo corrompida, a criação saindo completamente do controle. E então, decidiram intervir. Mas a intervenção não era para salvar os vigilantes. O texto afirma que os líderes do mundo celestial levaram o caso diretamente a Deus. Eles relataram tudo: a descida, as uniões com mulheres humanas, o conhecimento proibido que foi ensinado e, claro, o caos que se espalhou pelo planeta. Segundo o livro, esse foi um ponto sem retorno. O julgamento dos vigilantes foi decretado. Eles seriam punidos, aprisionados e separados para sempre do mundo humano. A sentença não seria imediata, mas aconteceria no tempo certo. Enquanto isso, seus filhos, os gigantes, continuariam a causar destruição pela Terra. O livro de Enoque descreve esse período como um dos mais sombrios da história da humanidade. A Terra não estava apenas violenta, ela estava completamente desequilibrada. E algo precisava ser feito para restaurar a ordem. É exatamente aqui que a história começa a se conectar diretamente com a narrativa do dilúvio. O texto sugere que o mundo havia se tornado insustentável, não apenas por causa das ações dos homens, mas principalmente por causa da interferência e corrupção dos vigilantes. O erro não podia continuar. O mais estranho é que essas histórias não aparecem só no livro de Enoque. Relatos de seres que desceram do céu e ensinaram a humanidade surgem em várias culturas antigas ao redor do mundo. Eles têm nomes diferentes, mas os comportamentos são muito parecidos. São seres que ensinam, interferem na vida humana e depois desaparecem misteriosamente. Isso faz muita gente se perguntar: o livro de Enoque estava apenas contando um mito, uma história simbólica? Ou estava, na verdade, registrando uma tradição muito mais antiga, uma memória que foi reinterpretada ao longo do tempo? Mas o livro de Enoque não trata os vigilantes apenas como figuras distantes ou abstratas. Ele descreve detalhes, nomes, hierarquias, funções. Cada vigilante teria uma especialidade, e isso deixa a história ainda mais inquietante. Alguns textos falam de vigilantes que ensinaram os humanos a observar os céus, a calcular movimentos das estrelas, a entender ciclos do tempo. Outros teriam ensinado técnicas de metalurgia, como moldar armas, como transformar ferramentas simples em instrumentos de guerra. Nada disso aparece como algo positivo. O conhecimento surge como uma ruptura. Segundo o texto, esse aprendizado não veio aos poucos. Ele foi entregue de forma abrupta, como se a humanidade tivesse recebido em poucas gerações aquilo que levaria milhares de anos para desenvolver sozinha, e isso gerou um desequilíbrio profundo. O livro de Enoque deixa implícito que os humanos não estavam preparados. O avanço foi rápido demais.
O impacto foi grande demais, e as consequências começaram a aparecer. O mundo descrito nesse período não é um mundo de progresso. É um mundo de violência crescente, conflitos constantes e uma sensação de que algo estava fora do lugar. Os vigilantes então deixam de ser apenas observadores que erraram. Eles passam a ser vistos como agentes de corrupção da ordem natural, não porque queriam destruir, mas porque interferiram onde não deveriam. Outro detalhe curioso é que o texto sugere que nem todos os vigilantes concordaram com essa descida. Alguns teriam alertado, tentado impedir, ou simplesmente se afastado, mas a decisão já tinha sido tomada. Isso cria uma divisão clara entre aqueles que desceram e aqueles que permaneceram, entre a obediência e a rebelião. Esse conflito interno quase nunca é comentado, mas ele muda completamente a forma como a história pode ser interpretada, não como um simples mito, mas como um relato de escolha. O livro de Enoque também sugere que após a descida os vigilantes perderam parte do controle. Eles não conseguiram conter os efeitos do que ensinaram, e aquilo que começou como curiosidade e desejo terminou em algo impossível de conter. É nesse ponto que a narrativa começa a se tornar mais sombria, porque a história deixa de ser apenas sobre quem desceu do céu e passa a ser sobre o que acontece quando limites são quebrados. A partir daqui, o texto desacelera, como se estivesse preparando o leitor para algo ainda mais grave, algo que não poderia mais ser ignorado. Outro ponto que deixa essa história ainda mais estranha é que o livro de Enoque não trata tudo isso como algo simbólico. O texto fala como se estivesse registrando acontecimentos reais, algo que foi visto, vivido e depois transmitido. Não há metáforas claras. Não há linguagem poética exagerada. Tudo é descrito de forma direta, quase fria. Isso faz muita gente se perguntar se o livro não estaria preservando uma tradição muito mais antiga, uma memória passada de geração em geração até ser finalmente escrita. O Enoque é apresentado como alguém que teria acesso a conhecimentos que não eram comuns. Ele não apenas observa, ele aprende, ele vê coisas que outros humanos não veem. E isso reforça a sensação de que ele seria uma testemunha, não apenas um narrador. O texto também sugere que os vigilantes não desceram de forma caótica. Houve planejamento, houve acordo, houve decisão. Eles sabiam o que estavam fazendo e sabiam que não poderiam voltar atrás. Essa consciência torna tudo ainda mais perturbador, porque não se trata de um erro acidental, mas de uma escolha deliberada. Com o tempo, o mundo descrito começa a perder qualquer sensação de normalidade. A violência cresce, o medo se espalha e a convivência entre humanos e esses seres se torna impossível. O livro de Enoque não entra em detalhes gráficos, mas deixa claro que a presença dos vigilantes e de seus descendentes alterou completamente a Terra. Nada voltou a ser como antes. É nesse ponto que a narrativa muda de tom. Ela deixa de ser apenas curiosa e passa a ser pesada, como se estivesse avisando que algo muito maior estava prestes a acontecer. A história parece caminhar lentamente, mas com um destino inevitável, como se tudo estivesse sendo empurrado para uma decisão final. E é exatamente aqui que o texto começa a preparar o leitor para a parte mais conhecida e mais devastadora dessa história. Outro detalhe que quase nunca é comentado é o impacto psicológico dessa história. O livro de Enoque não fala apenas de eventos externos, ele sugere uma mudança profunda na própria percepção da humanidade, como se o mundo tivesse perdido algo ou passado a viver sob uma sombra constante. A presença desses seres teria quebrado uma fronteira invisível. Antes existia uma separação clara entre o céu e a terra, entre o humano e o que estava além. E depois dessa descida, essa separação deixou de existir. O texto sugere que isso gerou medo, não apenas medo dos vigilantes, mas medo do desconhecido, medo do que poderia vir depois. Algumas passagens indicam que os humanos passaram a viver com a sensação de estarem sendo observados, como se algo estivesse sempre acima, sempre atento, sempre presente. Essa sensação de vigilância muda completamente a forma como uma sociedade se comporta. As decisões passam a ser tomadas com cautela. O medo se mistura com obediência e a curiosidade com receio. O livro de Enoque não diz que isso aconteceu em um único lugar. Ele sugere que essa influência se espalhou como uma onda, alcançando diferentes regiões, afetando diferentes povos. Isso ajuda a explicar por que histórias parecidas aparecem em culturas distantes. Relatos de seres que desceram do céu, que ensinaram, que interferiram e depois desapareceram. Talvez não como cópias exatas, mas como ecos, fragmentos de uma mesma memória antiga. Nesse ponto, a história deixa de ser apenas sobre os vigilantes. Ela passa a ser sobre a humanidade lidando com algo que não conseguia compreender e falhando em controlar as consequências. O texto parece insistir em uma ideia simples. Quando limites são ultrapassados, o retorno ao estado anterior se torna impossível. É por isso que a narrativa caminha lentamente, mas com uma sensação constante de destino inevitável, como se tudo estivesse sendo conduzido
para um mesmo desfecho. O texto nunca responde a essas perguntas diretamente. Ele apenas descreve os eventos, deixa as perguntas no ar e segue adiante, como se esperasse que o próprio leitor tirasse suas próprias conclusões. E se você acha que a história já está estranha, prepare-se. No próximo episódio, a narrativa fica ainda mais pesada. Vamos falar sobre os filhos dos vigilantes. Os gigantes, o que eles se tornaram, o que fizeram na Terra e por que a existência deles levou o mundo a uma decisão final e extrema. A história ainda vai ficar muito mais perturbadora. Se você quer continuar essa saga e desvendar os próximos capítulos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Kart Master Brasil, porque essa história está longe de terminar. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir.